A Bíblia Sagrada aberta em Gálatas, que é a palavra dessa noite, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos juntos então, em nome do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo de número 6, meia dúzia. Gálatas, capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Veio para se alimentar? Amém? Está ligado? Está sentado à mesa espiritual do nosso Deus? Então, Deus vai servir com a palavra que alimenta a nossa alma. Gálatas capítulo 6, nós vamos juntos em 2 versículos apenas, como introdução para nós orarmos. Versículos de número 9 e versículo 10. Gálatas 6, 9 e 10. Encontraram? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Outra tradução diz, mas principalmente aos da família da fé, para compreender melhor o que quer dizer as Escrituras. Amém? Não se cansar de fazer o bem, diz as Escrituras, porque no tempo devido nós vamos colher o que nós plantamos. E fazemos isso enquanto temos oportunidade, diz as Escrituras, né? E fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar então, para que o Espírito Santo possa estar testificando no coração de vocês, ouvintes, a mensagem dessa noite. Amém? Tome sua cabeça e fale com o Senhor. Não espere do homem, que é maldito é o homem que confia no homem. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós unimos mais uma vez a nossa fé e a nossa oração, porque queremos receber do Senhor o ensinamento dessa palavra, o discernimento dela principalmente, Senhor, para a tua exclusiva glória. Para que isso aconteça é necessário nós estarmos ligados no Senhor, não no homem ou uma placa religiosa, uma placa denominacional. Pai, é para a tua glória que eu declaro a tua unção sobre todos que ouviram o chamado para esse culto e estão com as portas do coração abertas para que o Senhor entre e ali o Senhor faça morada em nome de Jesus. É para a tua glória, Pai, que eu abençoo mais uma vez em nome de Jesus esse culto, para a tua honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus, irmãos. Vamos ler de novo? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Olha aí, né? Então há o risco de desfalecer no meio do caminho, por isso que vigia, né? Fica atento aí às astutas ciladas do inimigo, né? Que lança sobre a tua carne setas. Então fica atento, fica esperto, fica esperta, e sempre levantando o escudo da fé para que não entre essas setas. Amém? Versículo 10. Então, diz as Escrituras, enquanto temos tempo, ou seja, enquanto estamos com o fôlego. Amém? Passou o fôlego, não vai fazer mais nada. Você vai esperar o quê? O seu fôlego expirar para você acordar para a vida espiritual? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Nós estamos vivendo um tempo, amados, um período de muita individualidade. Infelizmente, o egoísmo está dominando a raça humana de uma forma absurda. Isso envolve o século XXI, por causa do capitalismo, do consumismo, enfim, né? E essa velocidade da mídia que nos traz informações em cima de informações, e essa velocidade do tempo também, que isso já faz parte do plano de Deus para que os que foram eleitos sejam salvos realmente, né? Amém, igreja? Aí se não abreviar os dias, diz o Senhor, nem os que eu escolhi serão salvos, de tanta iniquidade que haverá na terra. Misericórdia. Então nós estamos vivendo uma época muito difícil mesmo, a época do egoísmo, da individualidade. Estamos vivendo em meio a uma geração que perdeu realmente, ou nunca teve, o temor a Deus. Misericórdia. Pode ter certeza disso, mas estamos vivendo no meio de uma geração que está perdendo, ou perdeu, ou nunca teve temor a Deus, na concepção da palavra, porque o temor significa respeito, né, amados? Então nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, deixar que a cabeça, que é Jesus Cristo, nos guie. Então olha para o teu irmão do lado, faça esse convite a ele, fala, você é apenas membro de um corpo, existe uma cabeça, Cristo Jesus, é Ele que deve nos guiar. Amém, igreja? Você tem certeza disso agora? Se você acha que é o pastor falando, então vamos para as Escrituras.
Quem sabe o inimigo vai convencer você de que isso é uma palavra apenas do homem, né? Mas não, é das Escrituras Sagradas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Você estava em Gálatas, volta um pouquinho, você já encontra. Carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 12. E só o versículo 27. Então, ali dois versículos. Um é 1 Coríntios 12 e outro em Colossenses. Então, leu 1 Coríntios 12, depois vai para Colossenses, tá bom? Vamos lá em 12 de 1 Coríntios, versículo 27. Estamos juntos? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, ou seja, olhando o coletivo, somos o quê? O corpo. Individualmente, membros desse corpo. Amém, igreja? Está ligado? Amém? Vamos em Colossenses então, em nome de Jesus. Fica ligado à palavra aí, amados, que Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas que ainda não conheces, para que você realmente seja o que Deus te chamou para ser. Senão você se torna um religioso, um sal insípido, que não tem sabor, não tem motivo de ser mais o sal da terra, e muito menos a luz do mundo, ou uma luz colocada debaixo do alqueire, né? Debaixo de uma cama que não ilumina nada, só as formigas, né? Vamos lá então. Colossenses capítulo 1. Dentro dessa visão, nós estamos passando para os irmãos que nós somos o corpo de Cristo como coletivo, mas individualmente somos os membros. E agora falamos que existe uma cabeça, que o membro não pode ter vida por si só. O membro não tem, esse dedo não movimenta sozinho. Há um cérebro comandando ele. Amém, amém? Tudo que você vê do nosso corpo só está se movimentando e agindo segundo pelo que foi criado por causa do cérebro. Concorda com isso? Tanto é que se a pessoa tiver algum problema no cérebro, o corpo padece. Então, por isso que a Bíblia Sagrada, antes da ciência descobrir isso, já revelava que nós somos os membros individualmente de um corpo coletivo, que é o corpo de Cristo. E o cabeça é Ele, é o que está em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Diga amém? Só essa parte para deixar bem claro, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você realmente aceitou Jesus como teu Salvador, igreja? Ele é teu Salvador? Se você disse amém, todos falaram amém, então vem a pergunta que não quer calar. Por que então não deixe que Ele te guie e te ilumine a tua mente e o teu coração? Essa é a pergunta que o Espírito Santo mandou fazer. Se você realmente aceitou Ele como teu Senhor, Senhor significa dono. E a palavra de Deus fala que nós somos propriedade exclusiva dele. Amém ou amém? Porque Ele nos comprou com o seu sangue. O inimigo ganhou o direito de nós sermos escravos dele. Então Deus proveu, já que o homem se corrompeu e perdeu o direito de ser livre e passou a ser escravo de um senhor, que é o senhor da terra, o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, a serpente. Deus então proveu do seu filho vir e pagar um preço muito alto, que nós não merecíamos, nem valíamos aquele valor, mas Ele pagou o preço da sua própria sangue, a sua própria vida, para nos resgatar de volta. Então agora você entende que Ele é teu Senhor, Ele é que comprou você, e você aceitou aquela mensagem. Se você não aceitou isso ainda, você ainda continua como escravo do diabo, e o futuro da tua alma é a condenação eterna, o fogo eterno. Mas se você realmente de coração aceitou Jesus como teu Senhor, o dono do universo, que ama, que é puro amor, descansa, mas viva a vida que Ele projetou para você viver aqui na terra. Mas eu não tenho direito de ser feliz? Tem gente que se revolta com isso. Não se esqueça que o diabo é revoltado. Se a revolta vir no teu coração e se revoltar contra Deus, é o espírito do diabo agindo em você, porque na verdade nós temos que ter mansidão e humildade de reconhecer que Deus está no governo das nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor. Amém ou amém? Então, se você aceitou Jesus de todo o teu coração, então deixe que Ele te guie, porque Ele é a cabeça do todo o corpo. Você é apenas um membro daquele corpo. Lá em Efésios, no capítulo de número 5, aleluia, Jesus, hoje é um culto de libertação. Amém ou não amém, igreja? Você vem preparado para ouvir? Mesmo que seja uma exortação, você está sempre preparado para isso? Porque o alimento da exortação é um alimento sólido, não é alimento para você sair daqui brincando, pulando de ser crente, que a crente até o diabo é. Uma igreja séria entende que o culto de libertação deve ser buscado em consagração e deixar que o Espírito de Deus pague a igreja que necessita do alimento sólido. Amém? Quem é menino na fé, menino é novato, neófito,
Esse aí quer só leitinho, ele quer buscar festas, ele quer farra, ele quer pular, né? Ele quer palavras que só agrada o seu coração. Agora, quem quer crescer e quer realmente, entende que o seu corpo, que é um membro de um corpo, e que já está crescendo, e precisa cooperar com o crescimento de todo o corpo, esse então vai sentar à mesa, vai se alimentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Efésios, por isso que a gente não se importa quando alguém sai, amados. Quando a gente se importa, assim, a gente fica triste, porque a gente sente falta da pessoa. Mas Deus um dia revelou no meu coração: filho, você tem que entender que o jardim que eu te dei, que ele chama de jardim, igreja, para mim, o jardim que eu te dei, o lugar que eu te dei, a terra para ser trabalhada, é eu que planto, é eu que cuido. Se nasceu alguma coisa que não é plantada por mim, isso não vai permanecer. Agora, o que eu plantei tem raiz profunda. Então, muitos vêm pela emoção, não pela unção, mas os que vieram pela unção de Deus, esses permanecem, porque sabem que não olham para o homem e olham apenas para Deus. Não estão aqui por causa de uma placa, por causa de uma religião ou por causa de um homem. Estão aqui por causa de Deus, porque reconhecem Deus nesse lugar. Amém? Então, seguindo em frente, em nome de Jesus, Efésios capítulo 5, versículo 14. Dentro da visão que Deus me disse, quando ele mandou perguntar: você aceitou Jesus? Você disse sim. Então, por que você não deixa ele agir? Não deixa ele te iluminar o coração e a mente? Porque está dormindo. Então ele dá um alerta, porque desperta, pelo que diz então: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Lembre-se que a Bíblia Sagrada chama de mortos todos aqueles que ainda estão no mundo, estão mortos para Deus. Então veja aqui: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Algumas traduções vão dizer: e Cristo te iluminará. Amém ou não amém? Então está aí, ó. Então deixa ele iluminar a sua vida, deixa ele te guiar. Lembremos que ele mesmo nos disse, esse Cristo que nos ilumina, que nos esclarece, veja que o que precisa ser para andar com Deus. Diga para o teu irmão do lado, enquanto ele procura Mateus 11, vai em Mateus 11 e vai falando para o teu irmão do lado: humildade. Amém? Lembremos que o Rei do Universo, por isso que eu não gosto muito de conversar caminho da igreja com pessoas que vêm comigo, porque às vezes eu tenho que pregar algo que está sendo falado no carro. Então eu estou dando um alerta aqui que eu não estou pregando individualmente aqui não. Por isso eu falo individualmente para cada pessoa. Mas por favor, chegue em cima da hora sempre, porque eu não quero conversa, porque o inimigo não sopra na tua mente que o pastor está falando da tua vida. Então deixe bem claro isso, tá bom, amados? Vou deixar muito claro. Mateus 11, versículo 28 ao 30. O Rei do Universo, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que você se abate? Porque a sua carne necessita das coisas terrenas, a sua alma anseia por Deus, e a sua carne necessita das coisas terrenas. Se você alimentar a tua carne mais do que alimenta o teu espírito, vai acontecer isso aqui, ó: a sua humildade vai cair por terra, você não vai ter descanso de espírito, de alma, porque a tua alma vai lutar com a tua carne, vai haver um conflito interno, e vai acontecer o quê? Você vai ficar sob o jugo do diabo, que consuma, você precisa, você tem que fazer, é isso. Então ele fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, igreja? Então fique com o Senhor, que se você tem uma escolha a fazer, opte a ficar com a palavra, com o Senhor. Amém, igreja? Com o conselho do Espírito Santo. Então, estamos seguindo o que Deus mandou dizer. Vamos lá desde o início. Não nos cansemos de fazer o bem, façamos principalmente para os da família da fé. Por quê? Porque somos um só corpo, individualmente membros desse corpo, que tem uma cabeça, que deve nos guiar. A cabeça é Cristo. Amém ou não amém? Está bem claro isso aí? E por que nós então já dissemos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e não deixamos que a cabeça dele age e não a nossa? Porque eu estou dormindo o sono dos mortos ainda, deste mundo. Então eu preciso despertar. Desperta, tu que dormes, disse o Senhor. Como é que eu faço para despertar? Vem a mim.
Fique debaixo das minhas asas, fique debaixo da minha palavra, fique diante daquilo que eu estou ensinando, porque eu sou manso, eu sou humilde. Eu mostrei a minha humildade, a minha mansidão quando eu desci da glória e vim estar convosco, disse o Senhor, quando eu deixei de ser o verbo para ser a carne. Amém, igreja? Disse o Senhor. Então eu sou manso, eu sou humilde, e o meu jugo é suave. Eu já mostrei para vocês que a morte não existe. Ele está dizendo no meu coração para dizer isso para a igreja. A morte é apenas um espírito imundo que teve o direito de matar o corpo, mas não a alma. Amém? Por isso que Deus fala, não tema aquele que mata o corpo, porque ele não pode tocar na alma. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode também condenar a sua alma para a morte eterna. Amém, igreja? A primeira morte, todos nós vamos ter que passar, porque Deus sentenciou. Ele é rei do universo. Então ele sentenciou, o homem não vai viver mais que 120 anos. Sentenciei, porque ele é carnal. Está lá em Gênesis, capítulo de número 6. Depois procure lá que você vai ver isso lá. Não vamos ler lá porque não é essa mensagem, mas entenda isso. Agora você entende que você aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor. Você passa então a ser parte de um corpo espiritual, é o corpo de Cristo, e deve ser atuante aqui na terra, porque você individualmente é um membro que deve, junto com todos os demais membros, estar cooperando para o crescimento de todo o corpo. Amém, igreja? Mas se você estiver dormindo o sono deste mundo, você vai acabar acontecendo o que falou. Olha, aquela passagem disse, se não desfalecer no meio do caminho. Você viu que muitas pessoas hoje não têm membros, perdem os seus membros porque desobedecem a lógica. Por exemplo, um fumante, ele sabe perfeitamente que a ciência humana já declarou o cigarro como uma das maiores drogas que vai matá-lo. Tem mais de 700 mil toxinas que levam a câncer. E se a pessoa insiste naquilo, ela vai destruir o templo do Espírito Santo. Amanhã ou depois, vai acontecer o quê? Vai perder uma perna, vai ter que amputar alguma coisa, se não perder um pulmão, se não te morrer, enfim. Se Deus salvar, mas antes vai ter que passar por um processo de muita dor. E é Deus que quis isso? Não, foi uma desobediência. Alguém que tinha consciência que aquilo não podia fazer e fez. Amém, igreja? A igreja está compreendendo a mensagem? Então fique debaixo do meu jugo, disse o Senhor, porque o meu jugo é suave. A morte não existe. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Muitos vão glorificar muito. Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo, como missionários que morrem lá, afogados, são colocados dentro de uma jaula e colocados amarrados, e a jaula vai baixando, mata, morre afogados, sem onde correr, são degolados publicamente, são colocados expostos depois, enfim. Eles morrem cantando, amados, glorificando a Deus, porque eles sabem que acabou a missão deles. É só o corpo para perecer. Eles estão tão cheios do Espírito Santo que eles não estão preocupados. Eles estão no estágio de Paulo. Olha, se eu viver aqui na terra, é para a glória de Deus. Se eu morrer, eu vou para a glória de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Olha que mentalidade, né? Que mentalidade cheia do Espírito Santo. Se eu viver aqui na terra ainda, é para a glória de Deus. E se eu morrer, eu vou para a glória de Deus. Amém, igreja? Ele disse isso com outras palavras, mas é isso que ele quis dizer. Amém, igreja? Então, seguindo aqui, nosso Deus está dizendo, desperta, tu que dormes. Como é que eu desperto? Deixando de ser você mesmo, deixando Cristo viver em você, porque Ele é a cabeça, você é apenas um membro de todo o corpo. Amém? Então diga para o teu irmão do lado, precisamos trazer Jesus para dentro das nossas casas. Amém? Vai em Apocalipse capítulo 3. Olha, se você não sabe, ele está lá, que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diga amém? Então, nosso Deus está batendo. Nós precisamos abrir essa porta. Precisamos deixar que Deus entre em nossas casas, nesta casa espiritual, que é o nosso corpo, seja Ele realmente o Senhor, para que todos os membros cooperem com o crescimento de todo o corpo. Enfim. Então, amados, lembre-se que as Escrituras dizem claramente a respeito do povo de Deus. Você quer mesmo ser bem-aventurado aqui na terra? Quer ter uma família bem-aventurada também, igreja? Então vamos lá. Abra a Bíblia em Oséias, capítulo número 4. Só há uma forma de você ser bem-aventurado aqui na terra. Não há outro meio de ser bem-aventurado. Aleluia, Jesus. Capítulo número 4.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Capítulo 4 do livro do profeta Oséias, e nós vamos ler juntos o versículo número 6, somente a parte A, que está escrito: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Olha aí, ó. O meu povo. Isso aí, Deus agora está mandando você olhar para dentro da tua casa, para dentro da tua família. O meu povo. Porque aqui Deus vai falar hoje, amados, de uma situação que você tem que entender. Você é um membro de um corpo que tem que estar cooperando para o crescimento de todo o corpo. E o desejo de Deus é que toda a sua casa seja salva, amados. E nós vamos falar em duas famílias hoje: a família e a família da fé. Família sangue e a família da fé. E Deus nos separa, tudo Ele quer, o desejo dele é que você tenha a sua família na glória, amados. Só que tem pessoas que estão vivendo só a família aqui na terra. Já pensou que tristeza você saber que você tinha autoridade, o poder de mudar a história eterna de uma pessoa, e você se acomodou numa situação? Misericórdia, igreja. Acorde para isso, desperta. Oséias capítulo 4, versículo 6, está dizendo a parte A: o meu povo foi destruído, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos vamos a outro versículo, vamos no versículo 14, e na parte B: pois o povo que não tem entendimento, diz as Escrituras, será transtornado, ou corre para a sua própria perdição. Amém, igreja? As Escrituras nos afirmam, mas que bem-aventurado, muito mais feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, versículo 15. Vamos ver se está escrito isso lá. Salmo 144, versículo 15. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Salmo 144, versículo 15. Aleluia. Bem-aventurado, muito mais feliz o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, é o dono. Diga amém. Você diz que o Senhor é teu dono? Aleluia. Então você tem que ser bem mais feliz, e tua casa, e só vai ser mais feliz se você entender que não é você mais que vive, é Cristo que vive em você, meu Deus do céu. Nós estamos querendo um reino na terra, amados, querendo usufruir das coisas da terra. Deus está querendo que você usufrua das coisas celestiais. Entenda o egoísmo onde está sendo dito aqui, ó. Nós estamos focando em nossa vida, e Deus está focando, já que Deus te salvou, você tem uma gratidão por isso. Você não entende que você vai andar em ruas de ouro, você vai andar com o Senhor, vai ser recebido pelo próprio Deus do universo, e Ele quer que você entenda que isso é muito grande, é uma coisa muito maior do que as coisas terrenas, e que você aprenda isso, desperte para buscar aqueles que são seus, que Ele colocou você no meio. Amém, igreja? Amém. Então vamos entender isso tudo. Versículo 14, a parte B: meu povo, Salmo 144, versículo 15, a parte B: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. As Escrituras também afirmam em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Todos nós sabemos que a salvação é individual. Até aqui tudo bem? Amém, igreja? Mas mesmo assim, observamos que Deus usa o individual para abençoar o coletivo. Diga isso para o teu irmão do lado: eu fui ungido, você foi ungido, separado para abençoar. Amém, igreja? E Deus quer abençoar o coletivo através do individual. Nós sabemos que a salvação é individual. Deus trouxe essa palavra no meu coração e ficou muito forte. O Senhor falou assim: filho, a salvação é individual, mas eu uso o individual para salvar o coletivo. Eu falei: amém, Senhor, eu entendi. Aí Ele falou assim no meu coração: quantos aqui desejam realmente ser salvos, irmão? Amém. Então veja o que Deus deseja para toda a sua casa: que você creia no Senhor Jesus, seja salvo você e a tua casa. Atos 16, 31, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, esse é o desejo de Deus. É individual a salvação? É, mas olha o desejo dele no versículo número 4, no capítulo 2 de 1 Timóteo: Ele quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Diga amém. Aleluia, Jesus. Então, amados, Deus salva individualmente, sim,
mas ele usa o individual para buscar o coletivo. O que Deus faz é trabalhar no individual para alcançar o coletivo. Isso é claro, se abrirmos a porta para que Ele entre e Ele seja o nosso Senhor realmente. Amém? Vamos a alguns exemplos de bênçãos que foram individuais e elas alcançaram o coletivo. Vamos ver aqui, em nome de Jesus, algumas passagens que Deus me tocou. Comecemos em Gênesis, por favor. Na passagem que vai mostrar Noé como um homem íntegro e reto, e por sua obediência e testemunho de fé, alcançou não só a salvação, que é o livramento da morte que houve na terra, no dilúvio, mas todos da sua casa. Diga amém? Olha aqui em Gênesis capítulo 6, amados. Então, a Bíblia não fala, olha, a família de Noé era correta, era íntegra. Não, Noé era homem reto, homem íntegro. Deus achou mercê, achou graça em Noé. Capítulo de número perdão, Gênesis capítulo de números, onde que eu falei aqui, Senhor? Gênesis 6, capítulo 9, 6, versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e em suas gerações Noé andava com Deus. Nós não vamos ler toda a descendência dele, só queria que você visse no versículo 9 que não está falando da família dele, está falando que Noé era um homem justo, um varão justo e reto, e em suas gerações Noé andava com Deus. Então estamos vivendo um século 21, um século em que ninguém mais, onde o mundo está caminhando para o seu final, e cada dia mais as pessoas estão se afastando de Deus. Noé estava vivendo uma época dessa, a tal ponto de Deus destruiu o mundo da época dele, mas a ele Deus poupou, porque Deus no individual viu que ele era uma bênção. Então entenda isso, ou você opte a correr com a multidão, andar conforme esse mundo, para morrer com esse mundo, ou você entenda que a salvação é individual, e sendo salvo se sente tão gratidão por essa salvação, não merecido dela, que você vai fazer o seguinte: o que eu posso fazer para te ajudar, Senhor? Você não me atrapalhando, está bom demais. Amando é o que eu peço que você faça. Se você amar, o amor ágape, sem nenhuma intenção, você vai estar me ajudando muito na obra da salvação. Amém, igreja? É isso que Deus manda responder, a resposta a essa pergunta. O que eu faço? Isso é aqueles que se sentem gratos pela salvação. O problema é que o homem é tão material que ele não consegue discernir o que está sendo aguardado para ele. Jamais olhos viram, jamais qualquer ouvido ouviu, jamais penetrou em qualquer coração humano o que está reservado para aqueles que amam a Deus, amado. Você acha que é pouca coisa um negócio desse? Deus dizendo isso, amado. Então lá em capítulo 6, versículo 9, disse claramente: Noé era um homem justo e reto, e nas gerações dele ele andava com Deus. Amém, igreja? No capítulo 7, versículo 1, a questão da salvação dele. Veja, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha aí, ó. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, toda a tua casa. Entendeu esse mistério, amados? Aqui, ó. Entra tu e toda a tua casa, entra na arca, porque eu vejo justiça em você. Amém, igreja? Versículo 7. Então Noé entrou, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha, até os agregados foram salvos, e com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, né? Então eles entraram porque haveria de acontecer o dilúvio. Versículos 21 e 23, 21, 22 e 23. E expirou, morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia de seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e com ele os que estavam com ele na arca. Diga amém? Aleluia, Jesus. Então, está vendo? Está compreendendo, igreja? Deus está falando ao seu coração. Você está entendendo a mensagem? O individual salvou o coletivo. Amém? O coletivo dele. Abraão também é um outro exemplo. Vá comigo em Gênesis 12. Aleluia, Jesus. É para você entender o teu individual, a importância que você é para Deus, se você se firmar e despertar desse sono maldito aí que coloca desânimo, faz com que você murmure, enfim.
Deus está dizendo algo ao seu coração essa noite, igreja. O individual pode sim ajudar na salvação do coletivo. Você viu isso com Noé. Agora vamos ver em Gênesis capítulo 12, lá no versículo 3, Abraão foi chamado. Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Obedeceu ou não obedeceu? Honrou ao Senhor, e Deus lhe considerou como amigo. Eu não estou lendo lá não. Fez Abraão pai de multidão. Deus fez ele, e todos que estavam com ele na mesma fé foram chamados bem-aventurados. E Deus falou: olha, todos aqueles que tiverem a mesma fé sua, famílias e famílias serão abençoadas. De um homem Deus abençoou, porque hoje a fé que nós temos é chamada fé de Abraão, porque Jesus confirma isso quando fala assim: ó, eu não vos chamo mais de servos. Amém, igreja? Você lembra dessa passagem? Eu vos chamo de amigo. E o único amigo que foi chamado por Deus na Bíblia Sagrada é Abraão. Aí vem o Filho de Deus e fala assim: ó, agora eu vos chamo de amigos, igualzinho com Abraão, que a fé que vocês têm é a mesma fé de Abraão. A fé que eu estou trazendo ao coração de vocês é a mesma fé de Abraão. Diga amém? Será que a sua fé é de Abraão? Amém, glórias a Deus, né? Que assim seja realmente, em nome de Jesus. Então nós temos que entender esse mistério, amados. Está aí, ó. Diz a Escritura no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que eu queria que você visse. Um individual está salvando pela fé dele uma multidão, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Então nós somos, inclusive, naquele dia, Deus quando vai mostrar a Abraão, vai chegar Abraão, abraçar ele e falar: está vendo tudo isso aqui? Ó? Vai mostrar a todos nós, todos os salvos, tudo isso aqui é descendência tua. Que bênção, hein, amados? Glórias a Deus, né, amados? Gênesis 39, outra causa também, outra situação de que o individual, sim, ele busca o coletivo. Deus usa o individual para o coletivo. Capítulo 39 de Gênesis, por favor, amados, a passagem de José. José, você conhece a história, se não conhece, procura conhecer. Foi vendido pela própria família, pelos próprios irmãos, né? E ele caiu na casa de Potifar. Amém, igreja? Então o que aconteceu? O que fez Potifar? Que era o capitão da guarda dos egípcios, né? Um homem de confiança do faraó. José foi comprado de uma estratégia de Deus por Potifar. E então, veja o que aconteceu. Potifar começou a observar que aquele rapaz era abençoado. Era um rapaz abençoado. Então viu que Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, era com aquele garoto. Então ele começou a dar para, movido por Deus, logicamente, a José autoridade dentro da sua própria casa. Então, porque ele viu que o Deus dos hebreus abençoava a José, ele então colocou ele como o chefe, o mordomo de toda a casa. Ou seja, tudo que é meu você pode tomar conta. Olha só que bênção, hein, amados? Capítulo, então, veja o que aconteceu com Potifar, porque ele fez isso. Por causa de José, Potifar foi abençoado. Versículo número 1, capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, Potifar no caso. Versículo número 3. Vendo, pois, o seu senhor, Potifar vendo, que o Senhor, aí é Deus dos hebreus, estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, aos olhos de Potifar, e servia-o. E ele então pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Olha que bênção, amados. Por causa de José, no individual, aquele homem, Potifar, a sua casa foi extremamente abençoada com prosperidade. Amém ou amém? Então vocês têm que entender isso, amados. As parteiras do Egito. Vamos lá, em Êxodo, capítulo 1. Peguei vários exemplos aqui que Deus me trouxe ao coração. Não sei se vai ter tempo de passar todos. Êxodo, capítulo 1. As parteiras do Egito. Aquela situação que o faraó fala, as parteiras. Quem leu a Bíblia conhece, quem assistiu os 10 mandamentos, vai lembrar dessa passagem, que o faraó fala para as parteiras: vem cá, parteiras, vocês que fazem os partos das mulheres hebreias, né? Mate todos os filhos homens. Viu que é homem, mate ele lá. Na saída já mate eles.
Olha só, porque está vendo, vai vir, tem um rei dos judeus nascendo aí, dos hebreus, né? Então não quero que nasça menino homem, mate eles. As egípcias, as parteiras ficaram com medo, temeram a Deus, o Deus dos hebreus, e não fez isso, fez o contrário. Aí mentiram para o faraó. Você vai ver isso rapidamente aqui nessa passagem. Olha o que Deus fez com elas então. Capítulo 1, versículo 15. Estamos juntos? O rei do Egito, faraó no caso, falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma delas era Sifrá e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho homem, mata-o, se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Ou então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas, ou seja, elas dão à luz antes que as parteiras cheguem. Não era verdade, né? O versículo 1, 21 diz: e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa, família. Diga glórias a Deus. Olha então, olha, Deus, através daquela atitude de temor, de respeito a Deus, das parteiras, Deus abençoou a casa delas, a família delas. Glórias a Deus por isso, né? Em nome de Jesus, eu vou pedir que você vá comigo a outra passagem, vou tentar acelerar aqui. 2 Samuel, livro de 2 Samuel, uma outra situação de que o individual abençoa sim, e pode salvar sim o coletivo. 2 Samuel, capítulo número 6. Que passagem que é essa, amados? Aquela passagem que Davi agora é coroado rei. Amém, igreja? Ele então sente de trazer a arca, que há mais de 20 anos está lá abandonada, né? Na casa de um hebreu, né? E está lá abandonada a arca da aliança. Ele vai lá, dá um jeito de buscar. Só que ele manda trazer de uma forma sem orar. Diga para o irmão do teu lado: nunca faça obra sem orar. Viu? Não faça obra sem orar. Cuidado com isso. Davi, um homem de Deus, hein? Segundo o coração de Deus, fez sem procurar entender o conteúdo das escrituras, que tinham umas certas regras para transporte da arca. E ele mandou que buscasse a arca. E aí houve algum problema no meio do caminho. Não vou ler tudo isso aí, porque vai tomar muito tempo. Esse problema deixou, houve a morte por causa desse problema, houve uma morte e o rei ficou muito triste. E agora, o que a gente vai fazer com a arca? Não consigo trazer ela. E aí então, aconselharam ele: deixa então na casa de Obed-Edom, que é um levita. Vamos ver o que Deus fala. Talvez seja isso. Ah, e era isso mesmo. Deus queria a coisa certa. O cargo certo, ou seja, tudo tem. Nós somos membros, mas cada um tem uma função. Amém ou amém? Não adianta a mão querer ser pé, ele não vai se machucar, botar a mão lá no chão e começar a caminhar. Não adianta o pé querer ser mão, não vai conseguir, né? Algumas coisas até algumas pessoas conseguem, alguns excepcionais aí, né? Que perdem as mãos e trabalham os pés. Mas isso não é regra, né, amados? Então nós temos que entender que cada membro tem uma função, e as coisas de Deus são tudo na ordem e na decência. E esse homem, Obed-Edom, era um levita. Esse podia ter a arca na sua casa. Vamos pregar no dia a dia sobre isso aí. Deus me tocou que eu vou trazer uma mensagem sobre essa passagem. Mas por enquanto vamos falar só desse episódio, em que a casa de Obed-Edom foi abençoada, porque ele é o individual que fez a coisa certa. Vamos ver aqui em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 6, nós vamos no versículo 11 apenas. E ficou então a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Olha aí, ó, por causa de uma coisa certa, né? O homem Obed-Edom, isso eu vou ter que pregar outro dia sobre isso aí, mas é coisa interessante. Então Deus abençoou o coletivo, a família de Obed-Edom, porque ele fez a vontade de Deus. Diga amém? Então vamos lá. Por fim, vou trazer uma última passagem aqui, que é de Zaqueu. Acho que todos conhecem também a questão de Zaqueu, o publicano, né? Que roubava, né? Na cobrança dos impostos, e os judeus odiavam a ele, porque ele fazia parte dos publicanos. Quem eram os publicanos? Funcionários públicos do império da época, de Roma, mas do povo hebreu. Então eram homens que
que foram escolhidos a dedo, porque talvez por serem corruptos, por terem influência no meio do povo judeu, mas que iam lá com autoridade e cobravam os impostos romanos. E ele então era um dos que roubava, corrupto, né? E aí então, quando ele ouve falar de Jesus, ele se converte, ele quer ver Jesus, ele quer mudar a vida dele, ele sente o chamado da salvação, ele é muito pequenininho, sobe numa árvore para poder chamar a atenção de Jesus, para ver Jesus, ele só quer ver Jesus, e Jesus está vendo tudo aquilo no coração dele. Diga para o irmão do teu lado, pensa que Deus não está vendo no teu coração? Amém, igreja? Tem pessoa que acha que é útil, sabe, assim, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém não, amados. Zaqueu era um pequenininho, baixinho, não conseguia nem passar, não ver Jesus direito, teve que subir numa árvore, mas Deus já estava vendo tudo o coração dele, já sabia que o coração dele estava quebrantado, estava contrito, só de ver a presença de Jesus ali, amém? Então Jesus vai e fala para ele essa frase aqui, que está em Lucas, vamos ver o Evangelho de Lucas, aleluia Jesus, Lucas capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor. Lucas 19, versículo 5 a seguir. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu com alegria, com júbilo. Versículo 6, agora o 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu vou restituir 4 vezes, quadruplicado. Olha aí, se converteu mesmo, né, amados? Tem gente que está na igreja há 20 anos e não se converteu na área financeira ainda. Esse aqui viu Jesus, já mudou, já abriu mão das coisas materiais, porque ele começou a perceber que as coisas espirituais são muito maiores do que as físicas, amém, igreja? Zaqueu era convertido, se converteu, e Deus viu o coração dele. Por isso que falou: me convém pousar na tua casa. Eu vou para a tua casa. Por que eu vou para a tua casa? Porque você abrindo a tua porta da tua casa, eu vou entrar e vou abençoar. E Deus fez isso. Olha o que ele fez aqui, versículo número 9. Então Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem, ele, no caso Jesus, ele mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Diga amém. Aleluia. Viu que Deus é amor, igreja? Que tremendo, né, amados? Por causa desse gesto de temor, né, de conversão de Zaqueu, a sua casa foi abençoada aqui, Hoje a salvação chegou em tua casa, então na sua família. Hoje a salvação entrou aqui. Diga glórias a Deus. Conclusão, amados: Deus espera que nós façamos tudo que Ele nos ensina, para que a nossa família seja também parte desse corpo de Cristo, amém? Se obedecemos incondicionalmente, poderemos dizer como Josué disse, lá em Josué capítulo número 24, versículo 25, se eu não me engano, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Caso contrário, nós vamos lamentar a ausência de Jesus em nossa família, como lamentou uma das irmãs de Lázaro quando viu Jesus voltando, chegando. A Marta disse para Jesus: Senhor, João 11, 21, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Deus falou isso no meu coração: olha, ou vocês vão agir como Josué, dizendo: eu e minha casa, com autoridade, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou infelizmente vai lamentar quando perdeu um ente querido, sabendo que ele morreu sem salvação, e vai dizer: olha, Senhor, se eu tivesse levado o Senhor para minha casa, se eu tivesse instruído aquele ou aquela, não teria morrido dessa forma. Amém, igreja? Amém. Você tem colocado os seus filhos à disposição do reino de Deus, igreja? Ou você tem preferido poupá-los de ouvir a palavra? Deus pode falar isso essa noite, igreja. Você tem colocado os seus filhos à disposição do reino? Eu vejo o Jandinho, que eu chamo de Jandinho, que é o Kel, o filho da Maiara e do Renato, a disposição que ele tem de ajudar as coisas, é incrível. A disposição que ele tem para ajudar, menininho, pequenininho, novinho ainda, ele tem uma disposição de ajudar e me ajuda no Jandinho mais que um adulto. Disposição que ele tem. Então, o que o Renato e a Maiara está fazendo é colocando o filho deles à disposição do reino de Deus. Mas tem pessoas que acham melhor: não, meu filho, é muito pesada a palavra na sexta-feira, não convém você ir na igreja não. Amanhã eu não vou não, porque não,
eu não entendo nada do pastor prega. Está certo, filho, fica em casa então. Fica aí no seu joguinho, fica aí nas suas coisinhas, que eu vou para a igreja e vou orar por você. Você tem colocado realmente seus filhos à disposição do reino de Deus? É o que Deus está mandando dizer essa noite. Eu estou perguntando pelo Espírito de Deus, amados. Tá? Amados, tudo que Deus te deu está consagrado a Ele? É mesmo, igreja? Ou você pode passar a pegar o meu irmão amanhã na casa dele lá, que eu vou poder passar lá? Ah, não, meu carro não vai entrar um monte de gente não, porque meu carro não pode. Esse pessoal entra, suja meu carro. Eu já ouvi essa frase, amados. Já pedi para as pessoas me ajudar a pegar meus irmãos. Ah, não vou buscar não, porque é muito longe, é muito fora de mão, não vou. Você tem colocado os teus bens à disposição do reino de Deus? Tem consagrado a Ele? Amém, né? E a sua renda também? A primeira coisa é separar para o Senhor e falar: isso aqui é do meu Deus, isso aqui ninguém toca, isso aqui é do meu Senhor, isso é da obra dele. A obra dele é importante para as almas. Ah, não, vou deixar isso aqui, Deus sabe, Deus conhece o meu coração, vou gastar e depois eu dou um jeito. Amados, Caim fez isso e morreu. Abel fez o contrário e Deus se agradou dele. Amém, igreja? Então vamos lá. Deus está mandando falar isso, é libertação, amado. Qual é a imagem que você tem levado para a sua família do ministério que você congrega? Você é aquele irmão que chega em casa e fala: ah, hoje o culto foi, eu não concordei com nada que o pastor falou. Tudo que o pastor falou para mim hoje não entrou, para mim não serviu. Ou pior, você não sabe o que está acontecendo na igreja, olha, está acontecendo um problema sério lá, descontando para ímpio isso aí. Olha só, tem homens e mulheres dentro das igrejas que pegam o problema na igreja e levam lá para dentro de casa. Ou você não sabe o que está acontecendo, lá na igreja está acontecendo isso e isso, meu Deus, isso é absurdo. Quando é que vai se converter uma pessoa daquela? Nunca na vida, nunca, jamais. Então, igreja, Deus mandou fazer essa pergunta: qual é a imagem que você tem levado do ministério que você congrega? Você está no ministério por causa de Deus ou por causa do homem? Você está ouvindo a palavra ou está observando a vida do homem? Não sei. Deus mandou fazer essa pergunta, porque é um culto de libertação. Enfim, amados, o tema dessa noite é: Jesus está batendo a porta, não está? Nós não lemos isso já? O tema é: abrir a porta ou ignorar? É livre-arbítrio. Hoje ele está batendo de novo, mais uma vez. Abrir a porta ou ignorar? Amém, igreja? Decida o que irá fazer, amados. Mas só não se esqueça que a escolha que você fizer tornará, se ela for certa, de abrir a porta para Jesus realmente ser o cabeça, ser o Senhor, ser o ser pensante na tua vida, né? E como é que eu sei que Deus está pensando? Tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui. Se tudo que você está vivendo está baseado aqui, Ele está vivendo em você. Se você está agindo de outra maneira, é você que está vivendo e não Ele. Aí não é mais Cristo que vive em você, é você que está vivendo e deixando Cristo de ladinho. Espera um pouquinho isso aqui, né? Entra aí, mas você não manda nada aqui não. Cuidado com isso, amado. Porque a decisão que você tomar hoje, se for certa, vai tornar você bem-aventurado. Você e o coletivo seu, quer seja na sua igreja, quer seja na sua família, enfim, se tomar a decisão errada, a maldição vai alcançar, vai correr, vai alcançar aqueles que desobedecem ao Senhor. Amém? Então está aí a palavra pregada para a glória de Deus. Pois está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Manda o Senhor ler isso, eu vou ler então, para a glória de Deus. Deuteronômio 28, por favor, vamos lá. Versículo 1 diz: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordenei, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vai ser uma série de bênçãos, né? Bendito seja, aí vai tudo. Mas aí você vai lá nos castigos pela desobediência, versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Misericórdia. Então está aí, o Senhor está batendo a porta.
abra aquele que ouviu a voz do Senhor. Amém? Coloque-se em pé e vamos à oração final. Aplauda aí, se você acha que ele é digno dessas palmas, aplauda a ele, porque foi ele que trouxe essa palavra aos nossos corações e ele está batendo a porta. Amém? Abrir a porta ou ignorar. Esse é o tema dessa noite, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez reunidos em Tua presença, em nome de Jesus, em oração, agora para agradecer pela palavra trazida ao nosso coração. Sabemos que é um alimento forte, mas sem esse alimento, nossa alma perece. Nós precisamos que seja tocado em nosso caráter espiritual. Nós precisamos ter tocado nosso eu, para que nós deixamos de ser nós e o Senhor passe a viver em nós. Para a Tua glória e honra, Senhor, que nós possamos essa noite sair daqui renovados, fortalecidos, cheios da convicção, mas que não esqueçamos que essa semente tenha caído em terra preparada, em terra boa, para que dê fruto no tempo devido, para a Tua glória e honra, que não haja ninguém aqui com o coração endurecido, como a semente que caiu em terra, em solo rochoso. Eu abençoo a todos que abriram a porta do coração e ouviram a Tua palavra. Se alguém não abriu, Senhor, tenha misericórdia, dá mais uma chance, continue a bater, Senhor. O Senhor sabe o tempo de cada vida, em nome de Jesus. Bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você
escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, pegou a folha, já se coloca em pé, que eu quero orar por sua campanha. Mesmo que você não preencheu ainda, você vai preencher em casa depois, mas vai ter alguns segundos aí para você falar com Deus a respeito dela, em nome de Jesus. Você que está iniciando a campanha hoje, faça a sua oração enquanto o pastor fala no microfone. Senhor Deus e Pai, coloque diante de Deus o motivo da sua campanha. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos iniciando a campanha da libertação para o propósito que estão colocando diante da tua presença em oração. Deus, é para a tua glória que eu declaro que nenhum deles se decepcionará, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Honra a fé desse teu povo, Senhor, abençoando esta campanha com a vitória, no nome de teu Filho Jesus. Amém. Você que já falou com Deus, ou pelo menos já começou a falar com Ele os motivos da tua campanha, talvez não deu tempo, se for mais de uma campanha, você tem autoridade. É de alguém isso aqui? É de irmão José? Para entregar para ele? Eu vou tentar para o senhor, um dia que ele vai enviar. Ah, tá bom, faço isso. Tá bom. Glória a Deus. Então, você que está iniciando a campanha, já orou, já falou diante de Deus o motivo das suas campanhas, agora você vai falar com o Senhor as seguintes palavras, repitam coletivamente: Senhor Deus, porque eu estou em tua presença, no nome de Jesus eu sei que tenho a ousadia de falar que esta campanha está sendo entregue em tuas mãos. O Senhor sabe os motivos que eu estou iniciando essa campanha. Eu já tomo posse da minha vitória, porque eu sei perfeitamente a quem estou entregando, nas tuas mãos, e o Senhor é o Todo-Poderoso. E eu sei que não serei confundido na minha fé, obterei a minha vitória e te glorificarei com testemunhos em nome de teu Filho Jesus. Diga amém? Palavra de vitória e confiança. Preencha em casa e cumpra as 7 semanas em nome de Jesus. Você pode se assentar então. E agora você está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé em nome de Jesus. Do 2º ao 7º dia. Não é necessário orar e explicar os motivos da campanha ao Senhor, porque você já fez isso, já está até com ela preenchida. Então vamos orar coletivamente sobre a tua campanha. Vamos falar todo mundo junto. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, nesta campanha, a qual, no primeiro dia, eu fiz uma declaração pública de fé, e estou firme nesse propósito. Porque eu reconheço que eu entreguei nas mãos de quem pode. O Senhor é o Todo-Poderoso. E eu sei que eu obterei minha vitória. E te glorificarei com testemunhos. Como eu disse lá no primeiro dia. Quem serão envergonhados? Serão todos os inimigos que tentaram, já tentaram ou tentarão se levantar contra a minha causa. Mas agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus. Diga amém? Então receba a tua vitória, eu concordo com as suas bênçãos, e eu profetizo que você estará dando testemunho em nome de Jesus, sendo glorificado para a glória do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, podemos assentar em nome de Jesus.